Lá, primeiro ano, beleza? Era aí, esperando que continue tudo bem com vocês aí. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham tirado aí notas assim, ó, excelente agora nesse bimestre, que na hora de somar lá não tenha dado menos de que 20. Já assim, praticamente fechando e tudo, que é bacana se isso acontecer, porque vocês no retorno aí das aulas presenciais estejam com os seus boletins aí, ó, tudo show, com notinhas azul, muito bacana, né? Então isso vai ser legal. E eu espero que você esteja se cuidando, se preparando aí para o retorno às aulas, que daqui a pouco vai acontecer. Como eu sempre digo, a gente não sabe ainda a data, mas falta menos que faltava. E mais uma vez, eu espero que tudo esteja bem aí com você e com os seus. Bom, vamos, a nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão, ter um papo sobre alguns assuntos que nós tivemos, e para a gente dar uma refrescada aí na memória aí, para a gente continuar seguindo aí para o próximo bimestre. Então, dentro dos assuntos que a gente vai abordar, coisa assim bem tranquila, a gente vai começar falando sobre vida. Nós batemos um papão sobre a vida, algumas aulas falamos da importância da vida, do Criador da vida que foi Deus, e Deus ele deu lá no Jardim do Éden, antes, né, de formar o Jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva no mundo, um casal, e deu para eles a liberdade para viver. Deus soprou, diz o texto bíblico, que Deus soprou nas narinas, né, de Adão o fôlego da vida, e depois de Adão tirou Eva. Então é um negócio bacana quando a gente para pensar que a vida é um dom, é uma graça de Deus, né? A capacidade que Deus nos dá de respirar e de poder fazermos todos os movimentos que nós fazemos, de ver, de sentir, de cheirar, de comer, enfim, de se relacionar com outros. Então, vida, ela é muito show. E eu sempre digo, nós precisamos, você e eu, nós precisamos preservar pela nossa vida, cuidar bem dela. E dentro disso tudo, as oportunidades, porque cada momento que nós vivemos, e vocês como adolescentes vivem isso intensamente, é uma oportunidade que nós temos, né, de poder estar dentro do plano de Deus, porque Deus quer que todos nós sejamos felizes, alegres, realizados. E quando eu digo realizados, eu não estou falando de ser rico. A Bíblia fala em ter o que comer, ter o que vestir, ficar contente. Então, claro que se tiver dinheiro, também é muito bom. Dinheiro não faz mal. Na verdade, nós aqui, às vezes, o ser humano é que não sabe lidar com o poder e com o dinheiro. O dinheiro não é ruim, mas vida são oportunidades que Deus nos presenteia. E é preciso que a gente saiba, porque a própria definição de oportunidade é a qualidade, o caráter do que é oportuno. Então a vida traz para cada um de nós, para vocês, para mim, chances, oportunidades que nós precisamos viver. Agora, a grande pergunta é: viver como? Porque todos nós temos oportunidades de fazer coisas boas e de fazer coisas ruins. Então é uma questão de escolha, que a gente, né, vai caminhando, a gente vai vendo, a gente vai aprendendo, e aí a gente é direcionado, e dentro de tudo aquilo, dos princípios que nós temos, naturalmente nós vamos opcionar em fazer coisas boas. Então a vida ela traz para a gente essa oportunidade, que é chamado livre-arbítrio, né? Aquilo de escolher. Então é preciso saber escolher, é preciso gostar da vida para escolher bem e entender, né, que é muito legal e agrada muito a Deus quando a gente busca viver de uma maneira que a gente chama de saudável. E é essa palavra mesmo, viver de forma saudável. Nós falamos também da vida, perdão aí, como presente, passado e futuro. A vida, assim, ela tem um presente, é o que nós vivemos hoje. Vivemos o presente,
para caminhar para o futuro. E aí é importante a gente lembrar, a cada tempo que vai passando, a gente lembrar do passado, não viver de passado, mas lembrar do passado, para poder a gente construir nosso presente e viver nele, é o que nós vivemos a cada dia, para a gente planejar um futuro bacana, legal, de acordo. Então, viver isso tudo é um conjunto de situações que envolve a razão, a emoção, vários sentimentos, e dentro disso tudo nós estamos, né, buscando um espaço, né, fazendo nossas escolhas, mas isso tudo dentro de algo legal que faça sentido, porque a Bíblia fala muito, né? A Bíblia fala sobre plantar e colher. Então a vida tem isso, a gente planta hoje para colher amanhã. E aí precisa ter cuidado dentro da vida quem está levando. Por exemplo, vocês estão plantando, já estão no primeiro ano do ensino médio, ano que vem, segundo ano, terceiro ano, se Deus quiser, e vai. Pré-vestibular, vestibular, faculdade, uma profissão. Então vocês estão se capacitando, ou seja, plantando, pensando que no futuro que ainda não chegou, mas se Deus quiser chegará, e vocês estarão assim capacitados, estarão antenados, estarão aí prontos para poder viver o futuro quando ele chegar. Estão se preparando para viver o futuro, né, quando ele chegar. E viver bem, né, tanto saúde emocional, saúde espiritual, financeira, física, tudo isso. É um conjunto de coisas que vai completar para que você, né, viva mais na frente a sua maturidade de forma onde você vai olhar para trás e vai ver que, graças a Deus, graças às pessoas que cuidaram de você, que auxiliaram, que ensinaram, que direcionaram você, você pôde chegar aonde você chegou. E quando você chegar, você vai lembrar disso. E eu espero que lembre de todos os ensinamentos que você teve dos seus pais, das pessoas que passaram pela sua vida. Quem sabe vai lembrar lá na frente, daqui a alguns anos, até das aulas, né, que você teve de ensino religioso que falou essas coisas para você. Bacana? Uma outra coisa que nós falamos também foi sobre ter ou ser. Nós vivemos numa sociedade de pessoas complicadas, onde os desafios são muito grandes. E nós sabemos que muitas vezes, muitas pessoas, lamentavelmente, estão mais preocupadas em ter do que ser. E quando eu digo ter, é em todos os sentidos. Não que ter seja ruim, mas às vezes o ter supera o ser. E quando você é, você tem. É interessante isso. Por exemplo, existem pessoas que têm necessidade de ter o chamado bons relacionamentos com pessoas que, segundo a ótica dele, a visão dele, tem dinheiro, tem poder, tem influência. E aí se busca algumas pessoas muito ao lado dessa gente como se eles fossem o cara. O cara não a cara. E, né, a gente sabe que às vezes não é por aí. Porque nessa de querer viver uma vida que não é nossa, a gente fala, é igual peixe fora d'água. Peixe fora d'água não sobrevive, não consegue. Então é preciso ter cuidado. E quando você busca ser você mesmo, você está tranquilo. Você não precisa inventar, você não precisa passar uma imagem que não é a sua. Porque assim, cada um tem sua criação, cada um tem sua família, cada um tem sua educação. Então você é você mesmo. Não é preciso querer demonstrar algo que não tem nada a ver com você. Para agradar A ou B ou C, enfim. Para dizer que faz parte de um grupo. Nada disso. Sei que os ensinamentos que vocês estão tendo em casa é muito importante, é muito legal e vocês precisam ficar atentos. E eu sempre falo isso. É importante isso. Para que não se perca. Vocês não tirem da mente. Os judeus, ele tinham um mandamento chamado Shema,
onde os pais, a orientação bíblica, era que os pais orientassem os filhos ao deitar, ao se levantar e ao andar com eles. Era a mesma coisa, era uma repetição de coisas, ensinamentos que levam ao amadurecimento. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que certas coisas não faz parte do nosso meio, do nosso ambiente. Então busque ser, né? Seja alguém do bem, seja alguém cordato, seja alguém bacaninha, seja alguém que ame as pessoas, que gosta de cuidar de gente, que gosta de aprender. Seja você mesmo, sem se deixar influenciar por pessoas que às vezes não tem nada, né, para ensinar para a gente. Quando não tem nada, são pessoas que suas ações e atitudes, suas palavras, enfim, são vazias, não acrescentam muita coisa, né? Não vai acrescentar muita coisa para você, nem de ninguém que se aproxime deles. Então, é importante ser, e principalmente no lado do caráter. Nós falamos também sobre maturidade, que bacana, né? Maturidade é algo assim que vai se despontando em vocês nessa faixa etária que vocês estão. Alguns já demonstram assim, um grau de maturidade muito legal, que naturalmente eu acabei de dizer há poucos minutinhos atrás, é que cada um desenvolve de uma maneira. Então tem uns que amadurecem mais rápido, outros menos rápido, isso faz parte da vida, faz parte da adolescência. Mas quando a gente fala de maturidade, é o jeito, né, que você tem, o estado, a condição de uma estrutura que você vai criando, que nós chamamos de maturidade, é o seu desenvolvimento. Eu disse para vocês e costumo dizer que às vezes a gente pode ficar meio que parado no tempo e acabar não se desenvolvendo. Vou beber uma aguinha aqui, minha garganta tá seca. E a gente demora mais a se desenvolver. Isso é muito ruim. Porque nós somos cobrados, você é cobrado. Em cada talvez você já tenha escutado o seguinte, mas você é muito grande para isso. Ou então, você é criança demais para isso. Os pais são assim, né, naturalmente. Mas o que eu quero dizer para você com maturidade é que essa conquista ela vem no dia a dia, não é forçado. Eu quero ser maduro. Não, não é isso. E você também não precisa falar para mim, ó, eu estou amadurecendo. Não. As pessoas que estarão próximas a você perceberão pelas suas falas, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. E isso é muito legal. E é um processo, como eu disse, que é natural. O que não pode acontecer é você ficar estagnado, ficar parado no tempo, não esquentando muito para as coisas, porque isso cria dificuldade para você mesmo. Eu costumo dizer assim, se a gente ficar só com gente boba, não é que a gente vai dispensar a companhia, né, das pessoas, não. E às vezes na companhia de algumas pessoas tem uns que às vezes dá uma extrapoladinha. Não é que você vai se afastar, mas é preciso assim, conviver com eles, mas também buscar conviver e aprender com pessoas que têm aquilo para nos ensinar, ensinar você e ensinar a mim também. Então esse processo de maturidade é interessante, que vai demonstrando se você está crescendo e amadurecendo no dia a dia. E adolescente, como tem muita força e principalmente tem muito diálogo, porque adolescente assim, tem resposta para praticamente tudo. E às vezes usa essa força esquecendo que não é força ao falar. Não é aquela coisa, nada disso. É o jeito. Né? Eu não estou dizendo que às vezes, né, não tem estresse, que estresse é uma coisa, né, chateação de todo mundo. Mas o que eu estou falando é exatamente voltando à palavra maturidade. Você amadurecendo e entendendo que quanto mais jeito de falar,
mais a gente se torna uma pessoa agradável. Isso se chama maturidade. Então a gente vai aprendendo a lidar com as situações. A gente vai aprendendo a ceder. Não, é melhor ficar quieto agora e depois eu falo. Ah, não vale a pena tomar determinada atitude. Aí a gente pensa, mas a gente percebe que a gente está meio estressado. Ah, a gente não fala. Isso é maturidade. E eu não estou dizendo deixar de ser adolescente. Brincar é legal, é ótimo. Eu brinco. Né? Vocês veem na minha aula aí, algumas vezes a gente brinca e tal. Isso é normal. Eu não estou falando disso. Todos nós precisamos brincar, precisamos extravasar, precisamos rir, precisamos em algum momento dar gargalhada. Isso é muito show. Mas o que eu estou falando é do processo de crescimento, né? Que ele vem com o tempo e a gente precisa estar atento, porque senão a gente perde o time, perde o tempo e a gente demora mais. E quando a gente... É o que acontece com uma fruta madura demais, estraga. Então, a maturidade não dá para acelerar, não dá para correr muito, porque a gente perde o fio da meada, mas também não dá para acelerar demais. É você. Você é você. Tempo ao tempo. Aí, paulatinamente, devagar, né? E se permitindo aprender e caminhando devagarinho, não abrindo mão dos ensinamentos, mesmo achando que isso tem nada a ver comigo, não sei o que, isso é bobagem, mesmo achando isso. Importante é reter aquelas coisas que são boas. Lembra que nas minhas aulas, o que eu falo para vocês? Olha só, está repetindo tudo que eu falo. Eu falo, vocês analisam, vocês vão ouvir, vão analisar. Tem dúvida? Me pergunta. Ah, não quer perguntar? Chega em casa, pergunta o responsável. Eu sempre oriento isso. Por quê? Porque é assim que se constrói. É assim que a gente vai dando um passo cada vez. Porque amadurecer é um desafio. Vocês têm desafio no colégio de matemática, de física, de química? Não é? Pois é. Amadurecer também é um desafio. Imagina você aí nessa situação de pandemia, onde, né, além de termos que ficar em casa por conta da pandemia, e ainda tem assim as aulas que vocês estão tendo e que não são presenciais. E vocês têm que se esforçar o dobro, porque lá em sala de aula vocês têm lá o professor, vocês têm aquele tempo que vocês param em sala de aula, então você vai ouvindo, você vai interagindo. E em casa, e eu quero acreditar que os seus pais dão uma patrulhada, ver se você está fazendo mesmo, tá? Verdade, provavelmente. Mas independente disso, você como adolescente já não precisa, né, naturalmente, dos seus pais estarem patrulhando você. Então a maturidade é um grande desafio de você encarar esses mesmos desafios e ir, né, direcionando. É como se tivesse as caixinhas lá, uma caixinha, né, ou várias caixinhas para ter todos os assuntos que você tem, e daqui a pouco abrindo as caixinhas pensando, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Lembra das matérias? Então, física, química, matemática, português, religião, história, geografia, e vai por aí. Então, colocando aí cada um numa caixinha, ela abre a caixinha lá e pensa, estuda um pouco isso aqui, estuda um pouco. A maturidade é assim mesmo, aos poucos. Hoje você cresce pouquinho, amanhã você cresce pouquinho, e você vai desenvolvendo ao longo e vai amadurecendo. E é importante esse processo, porque você terá que tomar decisões, querendo ou não. Você já toma algumas, até como estando, né, no primeiro ano, eu acredito, né, que os próprios pais de vocês dão algum tipo de liberdade para vocês, e aí a responsabilidade aumenta. Dentro da sua maturidade, dentro da área que eles percebem que você está crescendo, vai aumentando a sua responsabilidade. Isso é bacana, mas traz sobre você um compromisso. Então, a maturidade traz sobre você um compromisso. E isso é o que? Legal. Agora, o que você não pode esquecer é de não ficar preocupado
que você precisa amadurecer rápido, porque você olha para fulano e assim e começa a fazer comparações, não faça. Você é você, cada um é cada um. Claro que você deve observar, sim, né? Seja adolescente, seja adulto, seja jovem. Você pode seguir os exemplos bacanas que você vê que é legal para você? Sim, deve, eu faço isso. Mas ao mesmo tempo, você não pode se comparar ao outro para fazer as mesmas coisas que ele faz. Então, você tem que fazer o que você faz dentro das suas características. Então, não cobre, né, de você aquilo que é do outro. Não tente ser. É você, dentro do seu crescimento, dentro daquilo que você vai armazenando, dentro das conversas que você vai tendo. Então você precisa aí, e é um compromisso que você assume com você mesmo. Tá? E uma outra coisa que tem legal que a gente fala sobre maturidade é o desenvolvimento. É porque a maturidade traz os negócios bacanas, que é a liberdade, um pouco mais de liberdade. Vocês gostam muito de falar de liberdade, mas assim, não se esqueça que a sua maturidade vai dando a você uma maior liberdade, mas essa liberdade leva você a uma maior responsabilidade. Verdade? Verdade. Porque quanto mais maduro você fica, mais você é cobrado. Quanto mais responsabilidade é dada para você, e essa responsabilidade vai demonstrando que você está amadurecendo, olha que legal. Isso é sinal que vão puxar um pouco mais caso você cometa alguns erros ou cometa erro. Tomara que não aconteça, mas é natural. Que quanto mais responsabilidade, quanto mais liberdade, mais responsabilidade você vai adquirindo. E nós falamos também sobre uma outra coisa, sobre conquista. E quando eu falo de conquista, estou falando necessariamente de romance, nada disso. Claro que nessa época aí, nessa idade aí, vocês já paqueram e eu sempre faço questão de falar sobre o seguinte. Não tem como evitar. Se achar um menino bonito, uma menina bonita, não tem como evitar. Mas eu sempre digo o seguinte, que a prioridade hoje de vocês deve ser o quê? Estudar. A prioridade é estudar. Porque a conquista, vamos voltar aqui um pouquinho, ela vai se dando, né, naturalmente. Então, eu me impressiono, né, ver hoje, e eu recorro sempre a esse argumento que eu acho interessante. Hoje, adolescentes e até juniores, às vezes, preocupados em ter um namoro, em ter um romance. Olha só, isso também tem a ver com maturidade. E cada coisa no seu devido lugar. Não, não é uma crítica, é um pensamento. Acho assim, 13, 14, 15 anos, 16, acho que a maior preocupação de vocês deve ser em estudar. Se preparar para o futuro. Lembra do futuro? Pois é. Mas eu sou contra. Eu não estou falando ser contra. Eu estou falando que às vezes a gente tem um sonho de conquistar coisas e esse sonho ele pode ir ficando para trás. Porque primeiro, ser adolescente é muito bacana. Então, assim, é viver um momento. E o que eu vou falar pode ser para alguns meio estranho, que não é, mas o namoro, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então, quando eu estou falando de conquista, eu não estou falando de namoro. Porque, às vezes, a gente, é assim, alguns adolescentes, não é você, naturalmente, mas o que acontece? Pô, fulano tá namorando, tem que namorar também. Perdoa os meninos, mas os meninos, assim, os meninos falam coisas, na verdade, né? Enfim. Então, porque fulano eu peguei, então não pegou nada, pegou ninguém.
volto a dizer, não estou falando de paquera, de olhar nos olhos, de rir para alguém, de gostar, aquela coisa legalzinha. Mas eu estou dizendo, talvez os pais de alguns aí até permitam que vocês namorem em casa. Estou dizendo disso, estou dizendo do cuidado, de não ser essa a preocupação. Porque a maturidade, ela também tem que levar você a pensar se um namoro, mesmo se os seus pais deixarem, vai ajudar ou vai prejudicar? Sim. Vou citar um exemplo aqui. De repente você namora alguém, tanto menino quanto menino, que até estuda, mas não tem sonhos. E aí? E leva o estudo na flauta, ou seja, não leva, vai de qualquer jeito, ele quer passar só de série, mas não aprende. Será que seus pais vão ficar felizes de saber que você está namorando alguém assim, seja menino ou menina? Eu já respondo, não. Porque não tem perspectiva de futuro, de conquistar algo, certo? Então, quando não tem essa perspectiva de conquista, fica complicado. E aí se pensa muito, porque tá todo mundo namorando, e eu tenho que namorar, eu tenho que me relacionar com alguém, beijar na boca. Ei, tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz o seguinte, para tudo tem o seu tempo determinado. Quando a gente dá um passo maior do que as pernas, a gente cai. A gente não consegue. E aí eu volto a dizer, qual é a prioridade de vocês hoje? Estudo. Estudar. Então, às vezes, vou voltar um pouquinho. Porque, às vezes, no namoro, eu vou conquistar alguém legal, vou pescar pra ele, e aí a gente vai namorar, tá. Às vezes eu brinco em sala de aula, mas eu brinco sério e pergunto quem tá namorando. Graças a Deus, né? Ou vocês estão me enrolando, eu não sei, mas eu acredito em vocês. Não, namorar, agora o negócio é estudar. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque o namoro é algo que envolve você com uma outra pessoa. E a sua atenção é dividida para mais um. E como eu disse às vezes, nessa situação, conquistou o gatinho, conquistou a gatinha, vai namorar, que bacana, papai deixou. E eu sempre digo, namoro escondido não. Se mamãe e papai não quiser que namore, não namore. Conte que você está gostando de alguém e se eles permitem você namorar em casa. Se eles não permitir, não namore, não seja teimoso. Bom, então é assim. Por quê? Porque namoro pode ser um negócio bacana, que vai acrescentar, mas pode ser também desastroso, principalmente pensando na sua profissão, no seu futuro, nos seus estudos. Então, se você sonha conquistar alguma coisa, e eu sei que você sonha, primeiro ano, vocês estão aí já pensando ano que vem, daqui a pouco no pré-vestibular, no vestibular, e eu sei que até porque dentro do nosso estudo nós já falamos sobre isso, ter uma profissão, é preciso estar se preparando bem. Então, a conquista faz parte, né? A conquista é algo bacana, é algo saudável, porque serão os seus esforços. Você imagina, você está numa sala de aula de segunda a sexta, estudando de 7h30 a 1h da tarde, o investimento que os seus pais estão fazendo, para quê? Então, eles sonham para que você conquiste algo. E você também precisa sonhar. Só que, para esse sonho sair do papel, é o grande desafio. É preciso, como vocês mesmos dizem, ralar muito. É preciso muito esforço. Porque é assim que é. Porque conquistar é conseguir alguma coisa. E você não pode esquecer, vocês estão plantando para colher. Vocês ainda não sabem, mas lá na frente, quando vocês chegar, vocês vão olhar para trás, vocês vão ver como é bacana. Poxa, eu passei por isso, por isso. Eu estudei muito, eu fui atrás. Eu costumo falar atrás, mas quem vai atrás nunca chega. Eu fui buscar os meus sonhos e consegui realizar. Olha só que coisa. Então, lute para conquistar.
é o grande barato da coisa. Desafiador, mas as conquistas só vêm assim. Nada de graça, é preciso trabalhar bastante, precisa se empenhar bastante, mas a grande realidade, assim, vale a pena cada esforço que você está fazendo, ainda vai fazer, vai valer e já está valendo todos esses esforços. Porque quando você chegar lá na frente, você falar, ufa, consegui e hoje você vai estar bem. Hoje que eu digo lá no futuro. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.